a gente traz para você um alerta dos especialistas para os cuidados com as doenças transmissíveis pelo contato direto. Toque, o beijo ou a relação íntima também. Segundo estudos, estima-se que 90% da população mundial tenha, por exemplo, o vírus da mononucleose, geralmente contraído durante a infância. Sobre essa e outras doenças contraídas pela saliva, por esse contato direto, eu converso a partir de agora com a dentista, a doutora Eliana Romani. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutora, falamos aqui bastante sobre essa questão específica dessas doenças que são transmitidas aí pelo contato, pela saliva. Como que ocorre essa contaminação? Somente ali por esse contato do beijo, por exemplo, ou outras formas também podem levar a essa contaminação? Sim, a mononucleose ela é uma doença viral, né? O vírus ele é muito sensível às condições ambientais, então ele permanece viável em um curto espaço de tempo. Então ele precisa de um contato íntimo, e a saliva é o meio de transmissão da mononucleose. E por isso ela é conhecida como a doença do beijo. O pico de incidência ocorre entre 15 a 25 anos de idade. Então, a gente está falando da população dos adolescentes, adultos jovens, muito jovens, que estão aí no despertar da vida sexual, onde o beijo faz parte dessa fase, né? Faz parte da fase de qualquer relacionamento afetivo. Então, é nessa fase que ocorre a maior fase, não nessa fase, mas pelo beijo é que ocorre a transmissão desse vírus. Falamos aqui do beijo, mas existem outras formas também dessa transmissão. Por exemplo, se a pessoa tem a mononucleose, ela pode, por exemplo, passar para outras, ou outras pessoas podem contrair essa doença, por exemplo, utilizando o mesmo talher, coisas desse tipo mais rotineiras do dia a dia, podem também ser uma causa? Pode. É como eu falei, o vírus ele é muito suscetível às condições ambientais. Então, a saliva é o meio mais de maior propagação, entendeu? Então, de saliva de um paciente contaminado com uma boca de um paciente que não teve, ocorre a maior facilidade dessa contaminação. Mas existem outros meios também, entendeu? Mas é como eu falei, como ele tem uma permanência viável muito curta, pode ocorrer, mas é mais difícil. Certo. Muitos pais têm o hábito de dar beijinhos ali, né, doutora, na boca da criança, do filho, como um ato mesmo de carinho, de demonstração de afeto. Não é recomendado, porque pode ser uma via também, uma forma de transmitir isso para a criança? Sim, a gente sabe que a criança ela pode adquirir o vírus e ficar assintomática. E também ela pode adquirir esse vírus e ter a manifestação de doenças que podem ser confundidas com aquelas doenças banais da infância, entendeu? E aí essa criança cresce, se torna um adulto contaminado e tem esse hábito. Então o ciclo continua, perdura. Então é o adulto que contamina a criança que cresce e vai contaminando outras pessoas. Então, minha opinião, a maior forma de demonstrar amor e carinho é não ter esse hábito de beijar as crianças na boca. Perfeito. E quais as consequências, doutora, que a mononucleose pode trazer à saúde? Você falou, ela fica muito tempo ali, às vezes assintomática, né? Mas se não, como identificar essa questão e quais as consequências se não houver de fato um tratamento adequado? A mononucleose, o vírus da mononucleose, ele é da família do vírus que causa sífilis. Então, ele tem um poder oncogênico muito grande de provocar a malignidade. Então, a gente já viu, ele já foi associado a alguns determinados tipos de câncer e de linfoma. Então, ele tem essa consequência. Existe um mecanismo de recepção do vírus, de forma que ele seja disseminado na corrente sanguínea. E aí ele acomete o fígado, o baço, a medula óssea, os gânglios linfáticos. Então, aí começa toda a complicação da doença, né?
E esse diagnóstico, como que ocorre? Essa visita frequente, por exemplo, aos dentistas, ao dentista, a esse profissional, pode de alguma forma identificar de uma forma mais precisa? Às vezes a pessoa nem imagina que tem aí a doença, mas nessa rotina, nessa visita constante, é possível identificar, doutora? Sim, como ele acomete as vias aéreas superiores, como o palato, a úvula, que o pessoal chama de campainha, a garganta, e ele apresenta algumas manchas brancas, próprio da candidíase, que o pessoal chama de sapinho. Então, ele fazendo um exame que se chama diagnóstico preventivo digital, que é um exame de imagem intraoral, e a gente consegue, através desse exame, aumentar até 60 vezes a capacidade de visualização. Então, a gente tem a condição, nessas zonas de eleição, a detectar essa doença logo no começo. Lógico que tudo vai baseado nos sinais e sintomas, na queixa principal do paciente, né? Então, a gente tem a febre, que é muito presença obrigatória e muito alta, ela fica entre 38, 39, chegando até 40 graus. Ela oscila muito entre o final do dia, começo da noite. Então, ela tem, assim, um quadro muito próximo, muito parecido de uma gripe muito forte, porque ela tem o sinal da febre, ela tem aquele inchaço na região palpebral, então ele fica com o olhinho fechadinho, pequenininho, tem toda aquela congestão nasal, tem todos o gânglio está inchado, então aquela dificuldade de engolir. Então ele tem uma característica muito forte de uma gripe grande, né, que está acometindo, aquele cansaço, aquela exaustão está presente, e tudo isso é confundido com uma doença respiratória, né? Às vezes a pessoa começa a apresentar as petequias. Petequias são pequenos pontinhos vermelhos que diferencia de doenças respiratórias, né? Acrescido do fato de que, às vezes, a doença é confundida com amidalite purulenta, e aí o paciente é medicado com antibiótico. E o antibiótico, ele potencializa essa doença. Então, depois do relato do paciente, que ele tá, a gente vê ele, um quadro gripal muito intenso, com uma febre muito alta, ele foi medicado, não resolveu a doença e ainda apareceram erupções cutâneas de cor avermelhada. Então, esse é um sinal diferencial para a mononucleose. Então, esses sinais, esses sintomas, a gente tem que estar sempre atento. E o paciente, além dessa queixa, ele também é solicitado exames de sangue e de sorologia. A gente faz alguns exames, inclusive tem um exame que a gente pede no transcurso da doença para que o paciente faça, que é o mesmo exame que a gente detecta se o paciente está com hepatite, para ver o acometimento do fígado. Porque todos esses sinais, eles vão se resolvendo no transcurso da doença. A mononucleose é uma doença viral, ela segue um ciclo. Então, esses sinais, eles vão acontecendo, então vão regredindo. Mas enquanto o fígado está acometido e através desse exame a gente vê as alterações, a doença ainda não está curada. Então, ela tem uma redução lenta, né? Ela não é tão rápido o seu desaparecimento, não. E tem essas implicações com esses órgãos. Perfeito. Importante identificar, né, doutora? E nessas Sim. épocas de grandes festividades, aumenta o número de pessoas, de infecções, de transmissões até, né, dessas doenças como a mononucleose de contato direto? E quais cuidados, né, que as pessoas devem ter em situações como essa? Não só a mononucleose, como as doenças virais, né, é uma época muito propícia, né, tanto é que a gente pede para as pessoas terem bastante responsabilidade. Toda diversão, todo momento de festa, desde que com responsabilidade, ele se torna muito mais prazeroso, né. Então, a gente sabe que o meio de disseminação é a saliva, as doenças transmissíveis sexualmente, como HPV, sífilis, são transmitidas pelo sexo oral, pelo sexo sem proteção,
o herpes através do compartilhamento de copo, de talheres, de batom. Então, tudo isso a gente sabe que existe, eu estou aqui para conversar sobre isso, para conscientizar a população de que essas doenças estão presentes, elas têm algumas implicações sérias ao longo da vida do paciente. Então, se ele tiver toda essa rotina de prevenção, essa rotina de cuidado, essa rotina de ter, não, a gente até sabe, né, dessas brincadeiras de quem beija mais, esse campeonato de beija-beija, quem beija mais, quer dizer, o grande número de parceiros, não só sexuais, mas de beijo mesmo, isso tudo vai se disseminando com uma facilidade muito grande, né? Então, a gente pede para os pacientes, para as pessoas, no caso, terem essa consciência, terem essa responsabilidade, esse cuidado com o seu próprio corpo, né? Perfeito, doutora. Conversamos com a doutora Eliana, que é dentista, e traz esse alerta para todos nós em relação a essas doenças que são transmitidas pelo contato direto, como ela bem disse. Responsabilidade é um bom ingrediente aí para evitar maiores dores de cabeça, né, doutora? Muito obrigada pelas Sim. suas informações e por estar aqui falando ao vivo com a gente sobre esse assunto tão importante. Ótima semana. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos as informações e você pode rever essa entrevista, lembrando, vai para o nosso canal do YouTube, já está aqui na tela, para você ver, rever e compartilhar informação tão importante, né?